Do livro Pão Nosso, capítulo 139, Oferendas, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 139. Oferendas. Porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou à matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbolos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear qualquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos. E, sim, abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos. Agora neste capítulo 139, Oferendas. Este capítulo 139, que Emmanuel intitulou de Oferendas, ele utiliza essa passagem quando Paulo, de Tarso, escreveu aos Hebreus, em que ele se referia a Jesus, quando assim escreveu, porque isto fez ele, ou seja, estava se referindo a Jesus, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, ele se referia a Jesus que foi ao Calvário e se imolou na cruz.
E Emmanuel começa a dizer para nós, as criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. E é verdade. Grande verdade. Enquanto tudo está bem, está as maravilhas. Mas, entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Interessante isso, não é? Porque nós fazemos isso de forma querendo esconder ou querendo que alguém nos substitua naquilo. Então, muitas vezes de forma inconsciente, não é? Não que não tenhamos responsabilidade, não é? É porque realmente é uma fuga que nós produzimos. Então, quando tudo vai bem, está tudo bem, não se fala em problemas. Mas surgiu uma dificuldade, nós queremos fugir dela. E o que é pior, nós queremos indicar um culpado por aquela culpa, por aquele problema, não é? E a primeira coisa que a gente faz é indicar o dedo em riste para alguém, esse é o culpado, né? Nesta outra parte, ele diz, muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Exatamente o que eu disse anteriormente. Então, preferem pagar um preço elevado, porque quando foge da realidade, a criatura está fugindo. Muito bem, mas ele está adiando, porque mais dia, menos dia, ela vai ter que enfrentar com o problema. E ele diz que nós vamos pagar um preço alto. Por que nós vamos pagar um preço elevado? É porque a nossa fuga ao problema, isso faz com que o problema aumente, não é? Ele passa a ter mais consequências. Então, isso é muito importante nós analisarmos, porque quando vier um problema na sua família, o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma reunião. Antes de começar a falar, é preciso que haja uma oração, pedindo aos anjos da guarda para que eles possam estar ali presentes, intuindo cada um dos participantes, e colocar a situação de forma bem clara, para que não haja nenhuma controvérsia, para que não haja nenhuma fuga de nenhum dos participantes, que todos vão estar ali naquele cadinho, passando por aquela experiência. Então, todos juntos é mais fácil do que se um ficar acusando o outro, ou o outro querendo se eximir de toda a responsabilidade e ficar procurando a culpa em outras coisas. Continua dizendo, em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Olha, Emmanuel é muito sutil, não é? Porque ele fala de nós, religiosos, que em todos os tempos nós estabelecemos complicados problemas com as oferendas da fé. Complicados, ou veja bem, então ele não acusou um tipo de acusação, mas ele colocou como complicado. Complicado por quê? Porque é uma criação que o homem vem fazendo desde a sua mais primitiva evolução, criando essas formas de oferendas da fé. E ele diz, nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Isso realmente ocorreu muito, porque
muitas vezes não justificando, é claro, mas como o homem, ele não sabia nem o que era Deus, ele via Deus nos animais, na natureza, não é? Mas ele viu Deus como um Deus castigador. Aliás, Moisés colocou dessa forma ao povo hebreu exatamente para tentar doutrinar, ou melhor, fazer com que eles não brigassem entre si, tivessem uma vida mais ordeira. Então ele colocou um Deus castigador. E desta forma vieram os sacrifícios de jovens e crianças, naturalmente antes de Moisés. Então, essa questão de querer sacrificar o outro em prol de si mesmo, veja bem que coisa. Aí eu vou adorar a Deus, então eu vou fazer um mal para uma pessoa, não é? E vou ficar na minha tranquilo. Olha que coisa. Aí ele fala, com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. É aqui que entra a época que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, na época, os judeus ainda faziam prática da matança de animais em adoração a Deus. Vejam bem, naquela época. Então, esse foi o motivo de Jesus ter derrubado ali as bancas dos cambistas, porque os cambistas vendiam os pequenos animais, ovelhas, pombas e outras coisas mais, que estavam já purificadas pelos rabinos. Ou seja, era uma forma de ganhar dinheiro fácil, não é purificado. Então foi quando Jesus ali derrubou todas aquelas bancas, não é? Nesta outra parte, ele diz, por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas ao serviço do culto. Então, a nossa Igreja Mãe instituiu, não é, desde aquela época, da sua criação, os óbulos. Então, as pessoas davam dinheiro ali. Mas tem, inclusive, uma passagem de Jesus, que é o óbolo da viúva, que é muito interessante, que fala exatamente disso, porque a mulher que era viúva deu ali uma pequena quantidade, mas aquilo era tudo que ela tinha em termos de dinheiro. E depois chegou ali um rico comerciante e ali jogou um saco de dinheiro. Então ele pergunta quem deu mais, não é? E naturalmente Jesus estava falando exatamente disso, porque a mulher deu tudo que tinha e o homem não, o homem deu uma parte do que ele tinha. E tem essa conotação, ele estava dando muito para querer o quê? Mais ainda. E a mulher talvez não tivesse esse sentimento, não é? Ela estava ali fazendo o seu papel, sem esperar nada em troca, não é mesmo? E Emmanuel continua dizendo, com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. Veja bem, é um puxão de orelha. Por quê? Todas essas demonstrações, então, que foi aqui colocada, seja o holocausto de criaturas humanas, de animais, ou então esse dinheiro que se dá, ou que se pretende dar através de uma promessa. Então, se eu ganhar na loteria, eu vou dar tanto para uma igreja ou para uma casa de caridade, enfim, não importa. Então, tudo isto, Emmanuel é muito claro. Todas essas demonstrações não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus.
Aliciar é comprar, não é? Comprar a simpatia de Deus. E qual se o pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres? Ou seja, é como se o pai estivesse olhando somente para você, não é? Você é um eleito de Deus. Isso não existe, meu Deus, não existe. Eleitos somos todos nós, filhos de Deus, visto da mesma forma, não é? Se ele tivesse particularismo, se ele tivesse tendência para esse ou aquele, ele não estaria sendo Deus, não é? Continuo dizendo, a maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina. Então, a maioria desses que oferecem essas dádivas materiais, eles não estão ali oferecendo aquilo por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Então é muito mais fácil nós pegarmos um dinheiro, entregarmos ali na igreja, pedir então a Deus, olha, estou te dando isso, então eu estou precisando agora disto. Isso é muito fácil. Difícil, não é? É você fazer um autoaperfeiçoamento. É você realmente fazer aquilo que Kardec também disse. Conhece-se o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que ele faz diariamente na sua reforma interior. Na tentativa, no trabalho de transformar os seus defeitos em virtudes. Isto é que deve ser feito. Nesta última parte, ele diz assim, nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Então vejam bem, por que que Jesus veio ao mundo? Ele foi crucificado para nos salvar, para levar nossos pecados. É muito simples, é muito simples. Quer dizer que então ele morreu na cruz e levou todos os nossos pecados. Mas nós continuamos com os nossos pecados, então ele não levou, ué. O que são nossos pecados? Os nossos pecados são nossas imperfeições, que cabe a cada um retirá-la, transformá-la em virtude. Então, Cristo forneceu a preciosa resposta aos seus tutelados. Ou seja, ofereceu para cada um de nós o exemplo do que deve fazer. Então, vamos lá. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, então veja bem, longe de pleitear, Jesus não pleiteou nenhuma prerrogativa. Ele não fez nenhum pedido de concessão junto a Pilatos. Olha, deixa eu ir embora, não me mande para a cruz, ou então me mande isso. Enfim, ele não pediu nada, não é? Ele não pediu nada. Então, longe disso, ele não enviou substitutos ao Calvário, ou animais para sacrifício nos templos. Então ele não falou, olha, vamos trocar isso aqui por tantos cordeiros, não é? Ou transformar isso aqui, os meus discípulos vão, eu fico, não é? Ele sim abraçou, ele mesmo, a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Então, isto é um aviso para nós que ele deu maior testemunho. Ele não precisava daquilo, não é? Porque ele não fez nada de errado. Ele não precisava daquilo e, no entanto, se deixou imolar. Porque ele sabia perfeitamente que
era o que aquele povo estava pretendendo. Então não havia como fugir, né? Vamos dizer assim, se é isso, então vamos fazer. Mas Emmanuel nos lembra que, com essa atitude, Cristo deu exemplo de que nem ele ia ser poupado do sofrimento. Quiçá nós, outros, não é? Então, se ele não foi ali impedido do sofrimento, se ele não fugiu da responsabilidade, é porque nós temos a nossa cruz para carregar, vamos assim dizer. E essa cruz que nós temos para carregar, ela vai da nossa vontade de querer a mudança. Porque havendo a mudança paulatina, porque ela não dá saltos, nós vamos também deixando de sofrer. E é isto que Jesus deixou como exemplo para nós. Que nós temos que passar essas dificuldades porque ainda são necessárias para o nosso adiantamento moral. Mas à medida que nós vamos ultrapassando essas dificuldades, cada vez mais, o nosso fardo se torna mais leve. Foi isso que ele disse, lembra-se? O meu fardo é leve e suave. A lição é muito simples, mas de um grande conteúdo. Porque ter essa visão de que Jesus foi crucificado para dar o seu exemplo, e não levar pecados de ninguém, e nem se transformar em santo. Não tinha nenhuma conotação a esse respeito. De acordo com Emmanuel, que é um espírito evoluído, ele fez aquilo para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Que ele não estava imune ali àquele maior sacrifício. Espero que a lição tenha sido excelente para você, assim como foi para mim. E espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.